matematicamente houver chance, a gente tem que acreditar. Nós estamos em outubro de 2024. Nós ainda não temos nada para 2025. A gente tem que começar o planejamento de 2025. Não dá para você, obviamente, falar de parte financeira, porque você não sabe em que divisão vai estar. Porque tudo é ofensivo, tudo ofende, tudo machuca. Eu sou de outra época, eu sou mais raiz. Cortes da coletiva do técnico Wagner Mancini do Goiás. A entrevista completa você acompanha nesse vídeo, então não saia daqui. O Verdão, com a derrota para o Vila na Serrinha por 1-0, ocupa nesse momento a 12ª colocação com 41 pontos. O quarto colocado, Mirassol, tem 50. Goiás já era, não se classifica mais, não consegue o acesso para a Série A agora em 2024? Vá aqui embaixo no chat e deixe a sua opinião. Agora sim, Wagner Mancini, entrevista completa. Boa noite a todos. O jogo não foi aquilo que nós esperávamos, né? Eu vi o Goiás com uma certa dificuldade no primeiro tempo, né? Acabou tomando um gol de pênalti num lance que sempre vai gerar uma certa dúvida, mas enfim. E após o gol, eu acho que o Vila Nova passou a se defender com um pouquinho mais de segurança, né? O Goiás até melhorou na segunda etapa, ficou um time mais leve, chegou mais, incomodou, acertou a trave, mas não conseguiu empatar. Fruto talvez de não ter entendido aquilo que seria o clássico, né? Quando você joga um clássico, seja ele qual for, aonde for, você tem que ter algo mais ao seu favor, né? E não contra. Eu acho que o Vila soube entender melhor o que era a partida, embora tenha se defendido a maior parte do jogo, fez muito bem e nós não tivemos a competência necessária para ir lá e botar a bola na rede. Isso eu acredito, porque matematicamente nós ainda temos chance. Então, enquanto matematicamente houver chance, a gente tem que acreditar. A nossa profissão, a nossa dignidade faz com que a gente tenha que agir dessa forma. Mancini, boa noite. Boa noite. Como eu não acredito, acho a gente fica falando de Série A para o Goiás, que é uma bobagem, né? Um time que está 12º colocado, não vence 2 seguidas, não vai vencer 8, pelo menos para mim. Eu queria que você falasse, e o Goiás também não vai cair, está 41 pontos, com certeza vai chegar aos 45. Você viu muita coisa aqui no Goiás Esporte Clube desde que chegou. Confusão de diretoria, situações que aí dentro a gente fica sabendo e às vezes a gente não noticia ou não vem perguntar aqui para não, né, porque também a gente não tem prova, e você sabe de todas as situações que acontecem aqui no clube. O Goiás é um time que possivelmente, entre os clássicos do Brasil, tem como maior freguês o Vila. Esse ano jogou 5 vezes, perdeu 3, uma que empatou, o Vila tirou o Goiás aqui dentro, perdeu para o Goiânia aqui dentro da Serrinha, ou seja, o Goiás está realmente vivendo um dos piores momentos da sua vida. Pela experiência que você tem, eu queria que você falasse. Outra bobagem também, negócio de entrevista, de não dar entrevista, não sei se foi você ou se foi o Andrino, parece que foi o Andrino. Outra bobagem, um negócio que não tem nada a ver, não sei quem foi, né? O time ganha do Santos, poderia dar entrevista, um clássico aqui, mas não é isso que está acabando com o Goiás. Eu queria que você falasse a experiência que você tem, não para agora, do que você pode vislumbrar para o futuro e o que precisa ser mudado do Goiás, do que você viu, do que você pode falar, claro que tem muita coisa que você não pode falar, para que o Goiás, torcedor que está indo embora agora, revoltado, né, possa o Goiás, quem sabe o ano que vem, voltar a ser aquele time que tinha aqui bons resultados e conquistava os objetivos durante um ano. Eu vou te falar com a máxima sinceridade, tá? Eu cheguei aqui no Goiás sabendo que o Goiás era uma equipe de muita estrutura e realmente é, mas existem muitos problemas, né? E os problemas muitas vezes eles acabam de certa forma influenciando dentro de campo. É óbvio que eu não vou aqui ficar expondo porque eu também, essa não é a minha função. A minha função aqui é falar sobre o jogo.
Mas é óbvio que tudo aquilo que acontece e vai contra aquilo que você tem que fazer num clube de futebol em termos de planejamento, acaba influenciando. O planejamento de um time de futebol é talvez o mais importante ao lado da pré-temporada do jogador. Nós estamos em outubro de 2024, nós ainda não temos nada para 2025, então eu já estou te apontando aqui um fato que, independente de quem vai estar sentado nessa cadeira, independente de quem vai estar sentado em outras cadeiras do clube, a gente tem que começar o planejamento de 2025, porque ele é importante para que o Goiás não chegue no final do ano e, quando for montar o seu elenco, pegue peças de prateleira de terceira qualidade. Então, isso é muito importante. Nós já poderíamos estar começando a fazer o planejamento de 2025, independente de quem vai ficar no clube, até para passar para quem chegar uma coisa mais sólida, uma coisa mais arrumada. Não dá para você, obviamente, falar de parte financeira, porque você não sabe em que divisão vai estar, porque o Goiás ainda tem chance de subir. É difícil? É claro que é difícil, a gente sabe, nós somos realistas em relação a isso, mas existem outras coisas que são importantes. Quem não acredita mais, já quer ver o processo sendo executado para que o ano que vem o Goiás possa brigar em igualdade de condições com outras equipes que estão melhores pontuadas agora na Série B. Então eu acho que isso daí é um tema que atrapalha. Dentro da estrutura do clube atrapalha demais, porque quando você começa a fazer o puxadinho na sua casa, vamos fazer um puxadinho aqui, um puxadinho aqui, um puxadinho ali, você acaba chegando no final do ano com sérias dificuldades, até mesmo dentro de campo. Porque se eu for comparar aquilo que deveria acontecer hoje na partida num clássico com aquilo que aconteceu, é óbvio que tem uma série de responsabilidades. Eu tenho a minha responsabilidade, os atletas têm a deles, mas o clube, a diretoria, todo mundo tem uma parcela de responsabilidade. Então, que isso fique bem claro, ninguém aqui está usando isso como desculpa, porque daqui a pouco a gente vai voltar a falar do jogo, e eu falo que, se você quiser até fazer uma outra pergunta sobre o jogo, mas eu acho que era bom também dar uma esclarecida nisso daí, porque de certa forma tem um peso muito grande ao longo do ano. É como se você tivesse que fazer um puxadinho a cada semana, e o futebol não é assim. Mancini, André Rodrigues, da Band News, Fera do Esporte. Pegando o gancho do Júnior aqui sobre a questão de entrevistas, só um reconhecimento. Perde ou ganha ou empata, você está aqui, atendendo a imprensa. Isso vai acontecer. Quando o Goiás ganha, é impressionante, tanto pipoca ali, a zona mista. É um jogador atrás do outro, tropeçando no outro na entrevista. O diretor de futebol podia vir aqui atender a imprensa hoje, o CEO do Goiás podia vir aqui hoje. Não é atender a gente não, é dar satisfação para o torcedor. Então, só esse reconhecimento com relação a você, tá? E aí que vem a pergunta. Eu lembro, na coletiva pré-jogo para Goiás e Santos, uma resposta sua, você colocou: uma situação bem diferente da outra, do técnico chegar no início de um planejamento para a temporada e chegar já com o barco andando. Quero pegar esse gancho seu. Por quê? Desde a época do Zanardi, eu já ouvi aqui no Goiás pessoas colocando: esse time desse ano é o pior time da história do Goiás na questão custo-benefício. O Goiás nunca investiu dessa forma, tá? Na questão financeira, como investiu esse ano. Então, na questão custo-benefício, seria o pior time da história do Goiás. Eu ouço isso desde a época do Zanardi. Aí que vem a pergunta para você. Se você tivesse chegado no início da preparação, do planejamento, pegando o gancho da sua colocação anterior, o que você teria feito diferente com relação à montagem desse elenco do Goiás? Olha, uma montagem de elenco, é óbvio que sempre quem monta baseado naquilo que enxerga do futebol. Em termos de característica, eu com certeza teria montado uma equipe diferente, porque
uma das dificuldades que eu tenho hoje é fazer com que a equipe jogue da maneira como eu quero. E infelizmente eu já tive que abrir mão de algumas coisas, porque em termos de característica a gente não pode forçar o jogador a jogar de uma maneira que ele não está acostumado, que a característica dele faz com que ele não consiga. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Quando você tem um bom planejamento e você monta a tua equipe com o tempo, o treinador, a comissão e tudo mais, ele pode ser cobrado de uma forma diferente. Porque é óbvio que eu estou muito chateado hoje com tudo que eu vi dentro de campo, com o resultado, e imagino aquilo que o torcedor está sentindo também, mas a gente não pode a cada 7 dias, o Mancini é bom. Não, o Mancini não é bom. O Hever é bom. Não, o Hever não é bom. Você ganha, você tem o seu valor. Você perde, você não tem mais o valor. E isso se estende para todos os profissionais que estão dentro do Goiás. A gente tem que decidir se todo mundo é bom, se todo mundo não é, ou se todo mundo é mais ou menos. Porque isso acaba, de certa forma, impactando, porque quando você enfrenta o Santos da forma como nós enfrentamos, e você tem um bom resultado, e você vê atletas rendendo acima do que vinham rendendo, e aí chega no Clássico, uma semana depois, gerando o jogo do Santos uma confiança absurda para hoje, e você vê que o time não conseguiu andar, acho eu que muito por falta de alma, e alma é uma coisa muito peculiar de cada pessoa, né? Não é simplesmente você cobrar do jogador que ele tem a alma está dentro do cara. Então, eu já sei o porquê que o Vila ganhou a maior parte dos jogos, com um time, talvez, na minha opinião, e aí eu vou dar a minha opinião, inferior ao time do Goiás, tecnicamente. Mas foi um time que fez mais faltas, que brigou mais, que soube jogar a partida, que deu sorte no jogo, porque o lance do pênalti é um lance de sorte. Nós tivemos um lance com o Breno na segunda etapa, que na minha opinião, porque eu já vi o lance na TV, foi pênalti, porque o atleta do Vila toca nas costas do Breno, ele poderia ter dado pênalti, e nós estaríamos falando aqui de um empate também ruim para as duas equipes, porque nenhuma das duas equipes jogou um futebol bonito. Mas para se jogar um clássico, muitas vezes o futebol bonito tem que ser deixado de lado. Você tem que ser eficiente. O Vila foi eficiente e acabou levando a vitória. Mancini, e até com base nisso também, seria um elenco, então, assim, meio que de derrotados, porque os caras têm tudo, inclusive aumento de premiação. Ganham muito bem, são até... isso minha opinião, até muito mimados, jogador de futebol é muito mimado, blindado de todas as formas, não dá entrevista, seria a melhor profissão do mundo, eu acho que é jogar no Goiás. Então, assim, é um elenco meio que de derrotado, falando a verdade? Não, eu não diria isso, né? Porque eu acho que essa é uma palavra muito forte e tem muitos atletas que são vencedores no elenco, que tem história, enfim. Mas quando a gente fala de uma geração, aí eu assino embaixo isso que você está falando. Hoje a gente não pode mais falar nada, não pode mais cobrar, não pode mais usar termos, porque tudo é ofensivo, tudo ofende, tudo machuca. Eu sou de outra época, eu sou mais raiz e eu tenho tentado, dentro do vestiário, exigir mais dos atletas, mas a gente sente dificuldade. Eu acho que a maior dificuldade, eu vou voltar naquela outra resposta, é a montagem do elenco não ter a característica que eu gosto do jogador. Eu acho que isso também atrapalha muito. Isso atrapalha porque você está pedindo uma coisa que às vezes o cara não quer dar. E como eles estão acostumados a jogar, não é o futebol que eu quero. Eu não gosto de bola jogada para trás, eu não gosto que toda hora recue para o Tadeu, e o torcedor também não gosta, porque eu vejo a manifestação dentro do estádio. O jogo que eu gosto é um jogo de velocidade para frente, que finalize. O jogo do Santos me deixou muito esperançoso.
Mas hoje eu vi a nossa realidade novamente. E eu não estou me colocando fora disso, não, porque eu tenho a minha parcela de responsabilidade. Tá? Até porque fui eu que escolhi o time que ia entrar em campo, fui eu que fiz as substituições. Então, eu também sei e eu assumo a minha parte. Mas aí eu vou assinar um pouco daquilo que você falou. Tem que jogar mais, tem que se entregar mais. Acho que o peso da camisa faz com que a gente tenha que entregar mais e eu vou embora chateado hoje para casa, decepcionado e até um pouco envergonhado daquilo que eu esperava do Goiás. Eu, sinceramente, eu vim muito confiante para o jogo, eu achei que o Goiás fosse fazer uma boa apresentação depois daquela que fez diante do Santos, mas, infelizmente, o futebol ele é caprichoso e muitas vezes ele te prega peças e hoje foi uma dessas.